Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor a partir de agora. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha só, hoje a nossa aula 44 é a nossa revisão e a avaliação. Isso mesmo, a gente vai lembrar um pouquinho aí dos principais assuntos que nós vimos durante a semana para nossa avaliação. Então, vamos lá? Vamos lá então, queridos, dar início ao nosso processo de revisão. Então, o que nós vamos ver na nossa avaliação de hoje? Vamos falar da escravidão na África. E como vocês já devem lembrar, antes de mais nada, é importante entender que eu tenho que começar a entender que quando eu ouço alguém dizer mas os africanos se escravizavam, para justificar a escravização aqui em relação ao Brasil, os nossos alunos já sabem que não é bem assim. Existia sim um processo de escravização na África que merece ser estudado profundamente para que a gente não confunda esses tipos de escravização. Então vamos trazer aí um conceito para vocês. Olha aí. A escravidão é uma das práticas mais antigas da humanidade e desde os tempos do Antigo Egito, por exemplo, essa instituição já se fazia presente. Nesse sentido, o destino de um escravo fica totalmente nas mãos de seu senhor e essa prática se manifestou em diversas partes do planeta, incluindo o continente africano. Então olhem para a professora aqui rapidamente. O que eu quero dizer com isso a vocês? É que a escravidão, por si só, ela já é um lugar constituinte na própria evolução humana. Então, toda a humanidade, ela tem esse processo em algumas das suas civilizações. Por quê? Porque existe aquele que é mais forte, existe aquele que usa o poder das armas, existe aquele que precisa aprisionar para lhe ter os seus escravizados de guerra para suas plantações, que era o que acontecia no continente africano, principalmente. Então, existem ali as batalhas intertribais, que não deixam de ser ali um momento cultural também, e é aquele que é derrotado, ele tem ali o seu grupo escravizado. Então, esse sentido da escravização, ele está ali inserido dentro de um mesmo grupo. Quando nós pensamos em escravização a nível do que aconteceu no Brasil, lembre-se que eu tenho ali os africanos sendo retirados, sequestrados ali das suas terras e trazidos para cá à força. Então, essa é a diferença. Então, ali no continente africano, realmente havia escravização, porém, no sentido das guerras intertribais e no sentido da escravização doméstica, como nós podemos ver. E é sobre ela que nós vamos falar agora. O que é essa escravização doméstica, para refrescar a memória de vocês? A escravidão na África teve um grande salto por conta do comércio com os árabes e os europeus, como veremos. Entretanto, antes disso, a forma de escravidão mais tradicional que existia neste continente, no caso africano, era a doméstica. Isso quer dizer o quê? Olha aí, vou grifar novamente para vocês ficarem bem atentos, tá bom? Na qual o escravizado era utilizado em trabalhos simples, como o cultivo da terra. Então, esse escravizado, ele era colocado ali no sentido de plantar, no sentido de cultivar para alguém que o venceu em determinado momento da batalha, tá bom? Então, essa escravização doméstica, ele tinha apenas essa função ali. Ele era usado como escravizado para as plantações. Ou seja, eu até falei para vocês no dia da aula que vocês prestassem atenção numa seguinte situação. Nos grupos africanos, a ideia de população significa poder. Então, quanto mais pessoas estivessem naquele grupo, maior a demanda de alimento e maior poder este grupo impõe sobre os outros. Então, existem muitas relações aí que estão entrelaçadas nessa ideia de escravização, certo? Vamos lá. Essa escravidão, a escravidão doméstica, tá bom? Se dava principalmente por meio da guerra, como eu citei a vocês, em que o vilarejo vencido em uma luta tinha parte de sua população escravizada.
Essas pessoas aprisionadas se somavam ao vilarejo vencedor e se juntavam ao grupo de pessoas que cultivavam a terra. Pois em diversas culturas africanas, olha aí que a professora falou, a riqueza se media pela quantidade de pessoas disponíveis para o cultivo da terra. Então, a ideia de poder, a ideia de riqueza está relacionada ao número de pessoas que trabalham no cultivo da terra. Então, por isso é que fazia parte esse processo, certo? Por isso que eu tenho ali o escravizado sendo retirado ali da sua tribo ou do seu clã, tá bom? E colocado como submissão em outro grupo. Então, sim, houve processo de escravização no continente africano, de grupo para com grupo, ok? Vamos lá. Na escravidão doméstica, os dois principais grupos escravizados eram mulheres e as crianças. As primeiras, no caso, as mulheres, por se rebelarem menos e por garantir a continuidade da linhagem pela reprodução. E as segundas, no caso, as crianças, por sua maior facilidade em ser assimiladas. Então, vou explicar bem devagarzinho para vocês. Olha aí. Então, as mulheres, o que acontece? Elas não se rebelavam. Por quê? Porque é muito comum que dentro ali das aldeias, dos clãs, das tribos, as mulheres tivessem uma função de mais passividade, enquanto os homens eles eram preparados para as táticas de guerra. Então, por isso que elas são escravizadas ali na base da escravização doméstica, ok? E as crianças para assimilar. Assimilar o quê, professora? Vou explicar para vocês. Quando essa criança ela é retirada ali da sua aldeia e trazida para uma outra aldeia, para um outro grupo, ela vai ser educada naquela realidade. Então, ela deixa de ser um membro daquela aldeia que perdeu a batalha e ela passa a crescer, a ser um membro daquele grupo que venceu a batalha. Então, o grupo que venceu vai ter mais número de pessoas. E como vocês já sabem, essa ideia de ter mais número de pessoas estava relacionada ao poder, ok? Para que fique aí bem reflexivo para vocês, como toda forma de escravização, ela não deixa também de ser cruel. Então, nós temos aí na imagem, olha, como vocês podem observar, o tráfico que acontecia, né? Era comum os prisioneiros de ataque em aldeias e vilarejos, os mesmos eram vendidos como escravos. Então, inclusive também quando uma tribo vencia a outra, o que acontecia? Eles vendiam como escravos para outros grupos também. Eram os famosos prisioneiros de guerra, como vocês já viram. Inclusive em Roma tinha os prisioneiros de guerra. Tá? Então, a gente começa a observar aí que essa questão de usar a mão de obra escravizada, ela vai se tornar um negócio meio amplo aí no continente africano, ok? Então, vocês viram aí sobre a escravização doméstica. Mas também aconteceu o que nós chamamos de escravidão islâmica. Vamos ver do que ela se trata? Vamos lá. A escravidão doméstica era uma prática tímida, que em poucas pessoas escravizadas eram vendidas como tal. E como vimos, tinha um papel ligado ao cultivo da terra nas comunidades para as quais essas pessoas iam. Com o tempo, elas acabavam sendo integradas à comunidade e viam suas linhagens serem libertas. Então, o que acontecia? Elas vão ser escravizadas e elas vão se inserindo, como vocês viram. Lembram das crianças? Então, as crianças vão crescer naquela aldeia que venceu. Vamos dar esse exemplo. E aí ela vai crescendo, ela vai se tornando um membro, até o momento em que ela deixa de ser escravizado, porque ela já faz parte do grupo. É sobre isso que o texto está falando. Então, de fato, ia acontecer essa modificação. É por isso que eu falei lá no início da aula que nós não podemos confundir ou comparar o processo de escravização no continente africano com o que foi realizado em relação à história do Brasil. Então, aquela retirada, né, forçada dessas pessoas que eram tratadas como mercadorias, que vocês vão já ver daqui a pouco com o professor Artemison sobre isso. Então, não tem como confundir, ok? Vamos continuar sobre o comércio de escravos. O comércio de escravos passou a se tornar uma atividade econômica comum e intensamente lucrativa por meio dos contatos dos árabes com os povos subsaarianos. Os povos subsaarianos é aqueles que estão ali abaixo, né, do deserto do Saara, ali naquela mediação. Isso porque a partir do século VIII,
o norte da África foi conquistado pelos árabes. Então, os árabes vieram lá do Oriente e ocuparam o norte da África. E isso fez com que essa região se tornasse islamizada e fortaleceu os laços comerciais entre muçulmanos e os povos subsaarianos. Então, os islâmicos, gente, eles vêm lá do Oriente. O islamismo vai ser uma religião, tá? Uma religião que vai crescer ali no Oriente, muito ligada à ideia de comércio. Então, eles tem essa ideia da religião muito atrelada à questão cultural, então eles vão vir para o norte da África e vão ali começar a ter contato e estabelecer um comércio com esses grupos. E nós trouxemos para vocês aqui, justamente para vocês verem como isso era importante, como essa escravização movimentava a economia a partir dos islâmicos, que vocês podem observar, ó, essas aqui são as rotas comerciais, então eles vinham sempre dali da direção do mar, estão vindo, e iam para a área central do continente. Eles iam ter contato com os povos subsaarianos, agilizando a ideia do comércio, fazendo com que esse comércio, essa escravização doméstica, se tornasse ainda mais acelerada. E aqui nós podemos ver, temos um islâmico, que é esse que está todo vestido, e ali, né, um escravizado africano. A gente consegue observar essa cena, essa é uma retratação lá do século XV, se não me falha a memória, tá bom? Então a gente consegue observar essa relação mesmo do comércio e aqui a gente já começa a ver uma dureza, até mesmo na cena, como vocês podem observar. É diferente daquele pessoal lá atrás, né, das guerras intertribais, que eles conseguiam assimilar, não é, as crianças à sua aldeia, ok? E como funcionava essa estrutura? Como é que era essa política? Vamos lá? Estrutura política, econômica e social religiosa dos povos africanos. Nós temos primeiro a organização política. Os povos africanos podem ser nômades, vagando pelo deserto ou se fixando em território e construindo grandes impérios. Vocês vão estudar mais para frente, não se preocupem lá no 8º ano, sobre esses grandes impérios que aí constituíam as civilizações que formam o continente africano. E eu não estou falando apenas de egípcios. Estou falando de inúmeros impérios que existiram ali, tá bom? E constituíram grandes civilizações, certo? Também podem ser formados por pequenas tribos ou grandes reinos, onde o chefe político e sumo sacerdote pode ser a mesma pessoa. Ou seja, temos ali a relação do poder teocrático. Seja governado por clãs de linhagem ou por classes sociais específicas, estes povos irão constituir grandes patrimônios materiais e imateriais presentes até os dias de hoje. Então, nós falamos muito dessa questão da cultura africana e como ela se espalha pelo mundo. Por quê? Porque nós sabemos que as primeiras comprovações de vida humana, elas surgem na África. Então, muitos desses elementos culturais, eles chegam até os nossos dias. Nós fazemos parte desses elementos também, tá bom? Trouxe para vocês aí, ó, um mapa para mostrar essa evolução da corrida no continente africano. Então, nós temos aqui, ó, os reinos africanos, como vocês já devem lembrar, né, que nós falamos na última aula. E aqui nós começamos a ter a presença, né, de outros países europeus. Então, eles começam ali aquele processo imperialista. Não se preocupem que vocês vão estudar sobre ele mais para frente. No momento agora a gente vai tratar desse processo de escravização, mas vocês vão observar que essa riqueza do continente africano, que essa exuberância do continente africano em metais, em vegetação, em especiarias, ela vai chamar a atenção do mundo. Então, quando a gente pensa na África hoje, poxa, professora, mas a África é um continente que varia, né? Tem ali países muito ricos, mas tem países muito pobres, por conta desse longo processo de exploração que vai acontecer. A economia. Até o momento da integração do século XVIII, o comércio intercontinental em que estava inserida, a África restringia-se apenas ao tráfico de escravos, como a gente vai ver. Então, vocês imaginem que do século XV ao XVIII, a economia se baseou nesse processo. Porém, após esses séculos, a situação alterou-se, pois houve a produção de outras mercadorias para serem comercializadas. Novos produtos, vamos já continuar a leitura, foram produzidos em regiões que antes não estavam ligadas ao comércio capitalista. No Egito, passou-se a produzir o algodão para as indústrias europeias. Na África Ocidental, o óleo de palma, o amendoim e o látex tornaram-se importantes mercadorias para serem comercializados. Então, o que a gente observa? Que a África, em toda a sua distribuição, ela vai ser sempre explorada.
Apesar de ser aqui, como a gente pode observar, olha, o processo de evolução acontece na África, né? O primeiro material arqueológico em relação ao humano mais antigo é encontrado na África. Apesar de nós termos ali as torres do Egito, dando essa ênfase a uma das maiores civilizações do mundo antigo, nós ainda tratamos a África ali do século XV até o século XVIII como um local de extração de pessoas, tratadas como mercadorias. Nós temos a exploração tanto, né, das suas riquezas minerais, como das próprias pessoas que constituem. Nós vamos observar que economicamente hoje a África tem várias realidades dentro dos seus países, mas numa linha geral, muitos deles ainda passam pelo processo de pobreza, justamente porque durante muitos séculos as suas riquezas foram extraídas e levadas para outros lugares, principalmente o continente europeu e até mesmo para o Brasil. As próprias pessoas foram trazidas, né, para o nosso país através do processo de escravização. Mas nós estamos falando de um continente muito rico em cultura, muito rico em informações históricas. Teve ali grandes impérios, não apenas os egípcios, não apenas os núbios. Tem o rio Nilo, que é fundamental para a constituição e para esse processo de soberania ali do Egito na região norte, muito parecido com o nosso processo de enchente vazante. Então a gente observa uma riqueza de informações que muitas vezes passa despercebido, porque eu entendo que a África é só um continente que está ali passando por um processo de miséria, um alto índice de doença. Realmente, gente, ainda no século XXI, é comum nós vermos relatos de crianças que ainda morrem de inanição nesse continente, em alguns países. O que é inanição, professora? Essas crianças morrem de fome. Imagina, no século XXI, as pessoas morrerem de fome. Em muitos países da África, ainda há doenças que, felizmente, em muitos países, como é o caso do Brasil, por conta do grande atendimento em vacinas, ainda matam crianças em alguns países, porque eles não têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade. Aí vocês podem pensar, mas pode melhorar, mas vejam bem, são séculos de exploração. Séculos, gente. Então, a partir do momento que nós começamos a observar que essa questão da exploração ela vai sim definir como é que se constitui um país, a gente começa a pensar de outra forma. Não é um fator determinante, mas também nós temos que pensar que enquanto ali a Europa, a América estão se organizando, eu tenho ali um continente inteiro que está sendo explorado. E aí, será que ele vai correr igualzinho os outros ou ele vai ficar em desvantagem? Lembrando que existiam grandes números de civilizações aqui, existiam muito desenvolvimento. Vocês lembram quando nós estudamos os povos pré-colombianos, que nós dissemos a vocês que os povos pré-colombianos não deviam em nada às grandes civilizações que nós estudamos em relação à Europa, que elas também estavam num alto grau de desenvolvimento, mas que pela visão do colonizador, ela os colocou no patamar de não serem desenvolvidas? E hoje a gente sabe que não é bem assim, a mesma coisa em relação ao continente africano, tá bom? Vamos falar um pouquinho então dessa sociedade. Então eu trouxe para vocês um trecho que diz o seguinte: grande parte da população africana é estruturada em clãs, primeira forma de organização social. Então o clã é aquele grupinho pequeno, é como se fosse o seu núcleo familiar, mais a família dos seus tios, por exemplo. E tribos, forma de organização social posterior ao clã. Então, ou seja, são vários grupos familiares que formam uma tribo. O isolamento em que vivem explica a conservação de suas particularidades culturais. Então, se as populações africanas mantêm muito da sua herança, é porque elas vivem nesses pequenos grupos e também porque o colonizador achou que aquilo era desnecessário. Né? Ah, não, isso não é legal, imagina que eu vou copiar isso. Aquela visão de superioridade, né? Enquanto a gente sabe que é uma riqueza nesse processo. Vamos lá. Verifica-se o predomínio das religiões nativas nos países ao sul do Saara e do islamismo nas nações do norte. Há ainda importantes centros cristãos, como a Etiópia, uma das nações cristãs mais antigas do mundo, e outros decorrentes da colonização europeia. Então a África, ela na verdade acaba sendo um tapete costurado de vários elementos culturais, e
E quem diria, né? Até ao mesmo cristianismo esteve presente ali muito antes de chegar em muitos locais. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as religiões africanas. Vamos lá? Em termos religiosos, vários cultos serão presentes na África, com destaque para o islamismo e o cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais do continente, muitas vezes vistas como prática de magia e feitiçaria. Então, olha aqui para a professora rapidamente. O cristianismo, como vocês já sabem, nós demos o exemplo da Etiópia, né? Então, a Etiópia já conhecia o cristianismo que surgiu ali na Europa, precisamente ali onde tem Roma. Então, alguém levou o cristianismo para a Etiópia, ou até mesmo por conta das viagens dos mercadores, os etíopes podem ter ido até lá e conhecido o cristianismo e trazido. Ou até mesmo lá nos relatos bíblicos do Novo Testamento, o cristianismo possa ter chegado à Etiópia. Então, aí nós temos vários elementos. Temos também o islamismo, que, como vocês já sabem, veio lá do Oriente e chega ao norte da África através dessas relações econômicas do comércio. E os islâmicos vão ser ali fundamentais para esse processo da escravização doméstica. Eles vão meio que profissionalizar a escravização doméstica, ok? Mas também o continente africano é repleto das suas religiões tradicionais. Tá bom? E muitas vezes, por falta de informação, a grande maioria, nós entendemos, vocês não, né? Algumas pessoas entendem que essas religiões de matrizes africanas estão relacionadas à magia e feitiçaria. Mas é importante que a gente lembre que tanto magia como feitiçaria, elas não devem ser associadas a coisas ruins o tempo todo. Existem formas disso acontecer, né? Vamos continuar o texto? Cada povo africano tem suas origens mitológicas para explicar suas origens. Estas religiões tradicionais possuem, via de regra, um panteão e estão voltadas para o culto dos antepassados e das divindades da natureza. A forma mais conhecida dessas religiões envolve o culto aos orixás. Os orixás são essas divindades de origem iorubá ou nagô e englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Então, olha aqui para a professora novamente. Então, as religiões de matrizes africanas, gente, elas são fundamentais para a constituição destes grupos. Então, eles têm ali o seu panteão de orixás, assim como os romanos e os gregos tinham o seu panteão de deuses. Mas eles chamam orixás por conta da sua língua, que origina-se ali dos seus grupos Iorubá e Nagô, que coincidentemente foram muitos dos grupos escravizados e trazidos para o território brasileiro. Então essas religiões, elas acabam chegando ao território brasileiro porque esses escravizados irão trazê-las nas suas origens, irão trazê-las na sua cultura. E eles vão encontrar uma forma de fazer com que elas existam através da resistência cultural, como vocês já viram durante a aula. Então, quando você ouvir, né, essa palavra candomblé e umbanda, que são as religiões mais comuns de matrizes africanas no Brasil, nós temos que entender que elas merecem respeito e são importantes para aqueles que acreditam nelas, como se fosse o cristianismo também. Porque do cristianismo deriva o catolicismo, os adventistas, quem mais? Os assembleianos, os batistas, não é? Então, das religiões de matrizes africanas, nós também temos outras religiões. Mas com a visão do preconceito, muitas vezes enraigada na nossa sociedade, nós já achamos que essas religiões de matrizes africanas são coisas ruins, são coisas maldosas, são coisas que não merecem o respeito, e isso acaba gerando a intolerância religiosa, que é quando eu não respeito o direito do outro exercer e praticar a sua religião, o que no Brasil é considerado um crime. Porque nós temos direito na Constituição à liberdade religiosa, ou seja, cada um pode seguir e exercer aquela religião que você achar que deva, sem ser perseguido, xingado ou punido por essa escolha. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido, como vocês já sabem, tá bom? Nós vamos encerrar nosso primeiro momento da aula aqui. A sua aula continua no próximo vídeo.